Da mesma forma que a gente tem medidas para aplicar para criança e para adolescente, nós temos medidas que se aplicam aos pais e aos responsáveis. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa é menor de 18 anos, ou seja, é uma criança, um adolescente, ele não pode responder por si só nas questões da vida civil, tá? A nossa lei civil fala que só se atinge a maioridade civil, não é a mesma maioridade penal, aos 18 anos ou a partir dos 16 anos, se emancipado. A emancipação, tá, não garante, não atinge a parte penal, ou seja, um adolescente... Vou dar um exemplo clássico, aquela atriz, a Larissa Manoela. Larissa Manoela foi emancipada dos pais aos 16 anos. Por quê? Porque ela trabalhava, ela já tinha o próprio dinheiro e ela tinha uma renda alta suficiente para ela poder se sustentar. Ela conseguiu a emancipação. Larissa Manoela, aos 16 anos, se cometesse alguma infração, ela seria tratada da forma com que é uma adolescente. Tá? Apesar de ser emancipada, ela, aos olhos da lei criminal, ela ainda é menor. Então, a emancipação não atinge a questão da maioridade penal. Tá? Então, é sempre importante a gente saber desse ponto, que ainda que você, com a emancipação, você possa fazer contratos, você possa alugar uma casa, por exemplo, no seu nome, você não precisa de ter o seu pai ou sua mãe para poder assinar com você qualquer autorização, mas se você cometer algum crime, você não vai ser preso, porque você não tem 18 anos completos. Então, até o dia anterior de você completar 18 anos, tá? Uma pessoa que não foi emancipada, até o dia anterior de completar 18 anos, quem é responsável por ela, os pais, e na ausência dele, aquele responsável legal, tá? Ao pai e ao responsável legal, tem o direito de manter o sustento, o dever, no caso, de manter o sustento dos filhos, educação, e a obrigação de fazer com que eles cumpram as determinações judiciais. Então, uma vez que a gente tem uma criança que cometeu uma infração, um ato infracional, um adolescente cometeu uma infração, e aí quando se verifica, a equipe vai verificar o que está acontecendo e vê, mas você é a mãe, você é o pai, por que você não fez seu filho cumprir? Porque eu tinha que cumprir. Sim, tinha. A obrigação dos pais é fazer com que o filho cumpra. E aí, o que acontece com os pais, tá? Os pais também são encaminhados ao programa de proteção à família. Eles também são incluídos nesses programas de auxílio, no caso, se dependentes químicos, se dependentes, por exemplo, relacionados a álcool, tá? Também aos pais é concedido pelo ECA o direito a acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Os pais têm direito a entrar em cursos ou programas de orientação. Esses cursos podem, dependendo do caso, sim, ser cursos de capacitação, porque vamos capacitar o pai para que o pai ou a mãe trabalhe e consiga dar uma condição melhor aos filhos. Sim, é possível. Tem a obrigação de acompanhar o menor, né? Porque a gente está falando de filho, mas a gente tem um caso de responsável, por exemplo, que às vezes é um tutor, é uma pessoa da família que toma conta de outro, por exemplo. Em relação à frequência escolar e aproveitamento escolar, tanto que quando a gente lida com evasão escolar, com crianças que simplesmente somem da escola, o primeiro passo que o conselho tutelar toma é procurar o responsável por aquela criança. É chegar ali no responsável e falar, pai, mãe, por que seu filho não está indo na escola? O que está acontecendo? Tem a advertência. Os pais podem sim sofrer advertências em relação ao cuidado ou à falta desse cuidado com o menor. Ele tem a obrigação de acompanhar essa criança, esse adolescente, em todos esses tratamentos que nós falamos antes, tá? Porque eles não podem ir sozinhos, porque a gente tem a questão de são menores e por ser menores precisam do acompanhamento do responsável. Eles podem perder a guarda, e perder a guarda não é a mesma coisa que perder o poder familiar, como a gente falou antes. Poder familiar é a decisão mais drástica que se pode ter dentro de uma família, porque a partir que se perde o poder familiar, acabou o vínculo.